Três características que eu vejo em todos os videomakers que têm sucesso. Primeiro, eles fazem excelentes vídeos, ou seja, eles entregam um produto muito bom, eles entendem de pessoas e eles souberam criar processos comerciais nos seus negócios, então não falta cliente para eles. E para cada uma dessas três coisas, existem assuntos que você precisa entender e se aprofundar para de fato conseguir sucesso na nossa área. Esse é o método: adquirir conhecimento e aplicar de forma prática. Vamos começar entendendo essa questão do produto. E esse é justamente o primeiro ponto que você precisa adquirir enquanto videomaker. Você tem que saber qual que é a diferença entre produto e serviço. Hoje eu vejo que a maior parte dos profissionais de audiovisual que lidam com o cliente final, né, que vendem seu trabalho para uma empresa, para um outro creator, enfim, a maior parte dessas pessoas ainda pensa que entrega serviços. E de fato, parte do nosso trabalho é entregar um serviço. Mas pensa comigo, se o nosso trabalho fosse somente ir lá e executar a realização de um vídeo, qual seria o sentido de um cliente nos parabenizar quando esse vídeo alcança milhares de visualizações? Ou quando ele consegue vender mais por conta do nosso vídeo? Se a gente continua com essa mentalidade de que o nosso trabalho é prestar serviço e pronto, acabou, a gente limita muito o escopo do nosso trabalho e principalmente impede os nossos clientes de entender o impacto que os nossos vídeos podem causar nos negócios deles. Lembre-se, você não é um encanador que chega numa casa que tem um cano furado, vai lá, tapa o buraco do cano e pronto, o seu serviço está entregue. Com todo respeito aos encanadores, mas o nosso trabalho tem um impacto muito mais duradouro e, além de solucionar um problema, entrega resultados futuros. E é por isso que eu digo que o vídeo que a gente faz é um produto e não um serviço. Você precisa se aprofundar nesse entendimento para conseguir de fato tirar o máximo da nossa profissão. E entendendo isso, você pode trabalhar para melhorar o seu produto. E como que você faz isso? Primeiro, aprendendo a criar vídeos estratégicos. Vídeos que cumprem determinados propósitos. Você tem que saber que o institucional que você entrega para o seu cliente não vai gerar venda para ele. Que o vídeo de vendas que você faz não vai viralizar na rede social. E se nem você entende isso, como você espera que o seu cliente vai entender e transformar isso em um pagamento alto pelo seu trabalho? Lembra, gente, os clientes só pagam bem por aquilo que eles entendem e que eles percebem que faz a diferença no negócio deles. Então aprender a criar de forma estratégica é isso. Entender que todos os clientes têm 4 objetivos: alcançar novas pessoas, se relacionar com essas pessoas, vender para essas pessoas e fazer com que essas pessoas indiquem a empresa deles para outras. E os nossos vídeos podem e devem ocupar cada uma dessas 4 etapas. Além disso, para toda a criação de vídeo que você faz, você precisa aprender a aplicar storytelling. Não é mais um conhecimento extra, um adicional para o teu vídeo, não. Storytelling é a base. Se você não conta boas histórias, dificilmente o seu vídeo será um bom produto e trará resultados para o cliente que está te pagando. Então esse já é o segundo passo depois que você entendeu que seu vídeo é um produto. E aí sim, você vai melhorar cada vez mais a tua técnica. Entender melhor sobre a iluminação, sobre como operar os equipamentos que você tem, como operar os softwares que você trabalha, as ferramentas de edição e melhorar cada vez mais o visual, a técnica dos vídeos. Mas principalmente, você precisa, depois de tudo isso, entender que você tem que entregar os seus vídeos num alto nível. O processo de entrega é, na minha opinião, um dos mais importantes do nosso trabalho, porque é a última impressão que o cliente vai ter sobre aquilo que a gente fez. E se a nossa entrega hoje é simplesmente copiar o link do Drive e mandar para o cliente, nós mesmos estamos desvalorizando aquilo que a gente ralou tanto para fazer. Eu sei que o cliente às vezes não tem tempo para receber o material, para assistir junto com você, mas cara, dá para caprichar um pouquinho mais e também ser estratégico na hora de você entregar esses vídeos para os seus clientes. Saiba do seguinte, na maioria das vezes o cliente não vai se lembrar dos perrengues, dos problemas que vocês podem ter tido juntos ali enquanto vocês estavam executando o projeto. Porém, ele com certeza vai se lembrar da forma que você entregou esse projeto para ele. Com essas 5 coisas, você já consegue entregar vídeos, ou melhor, produtos muito melhores do que a esmagadora maioria das pessoas do audiovisual que estão no nosso mercado. Eu te garanto isso porque eu vejo o que está sendo entregue pelos profissionais do nosso mercado. Eu tenho contato com pessoas que contratam esses profissionais e as reclamações são sempre as mesmas, todas relacionadas a essas coisas que eu acabei de te falar. Mas lembre-se de que entregar um produto melhor é só o primeiro passo. O segundo passo é você entender de pessoas. E aí, quando nós falamos de pessoas, eu gostaria de trazer o foco para você. Porque o que eu percebo conversando com centenas de alunos praticamente todos os dias
é que nós temos algumas travas, algumas coisas em nós que nos impedem de entregar o nosso melhor enquanto profissionais e também de aproveitar todas as oportunidades que estão na nossa frente. Eu percebo que a primeira maior dor que você tem que começar a trabalhar é com relação à tua autoconfiança. Saiba que os clientes sentem a forma como você se comunica, sentem a segurança que você transmite, a confiança que você transmite. E se hoje você não é seguro com relação ao que você mesmo está fazendo, é sinal de que dificilmente os clientes vão conseguir confiar em você. Então você precisa de forma ativa fazer coisas que possam gerar mais segurança em você. Você tem que andar com pessoas que possam te dar feedback sobre o seu trabalho. Você tem que ter referências, pessoas que você pode olhar e se espelhar para seguir os mesmos caminhos que aquelas pessoas. E claro, toma muito cuidado com quem são essas pessoas, porque às vezes pode vir coisas destrutivas ou você está acompanhando alguém que não de fato vive aquilo que está querendo provar. E aí, meu amigo, que vai ser mais difícil ainda de você conseguir continuar construindo autoconfiança. Mas além disso, outro problema grave que eu vejo acontecer com os videomakers é com relação à criatividade. A maioria das pessoas fica nessa sensação de bloqueio criativo por muito tempo. E cara, essa é uma das piores situações que pode acontecer com você. Você ficar dependendo de inspiração, de vir uma luz do céu, iluminar a tua cabeça e, oh meu Deus, tive uma ideia de vídeo para fazer para esse cliente. Isso não funciona. A sua criatividade precisa ser exercitada e treinada para funcionar não de forma dependente de inspiração, mas de forma mais autônoma, onde você mesmo escolha quando você precisa ser criativo. E sim, por mais louco que seja, isso é possível. E depende muito do teu consumo de referências, da tua bagagem de vida, do quanto que você está fazendo coisas diferentes da sua vida, dos seus hobbies e principalmente da tua intenção. Porque às vezes a gente fala que quer melhorar a nossa criatividade, mas não está fazendo nada para que isso aconteça. Então isso é algo essencial de você trabalhar daqui para frente. Além disso, você também precisa construir uma disciplina muito maior para o seu tempo. Eu sei, eu imagino, né, que você seja uma pessoa meio descontrolada com relação a isso. Eu confesso que eu sou um pouquinho também, mas faz toda a diferença você conseguir gerir as horas que você tem disponível e principalmente saber quanto tempo que você gasta para executar seus trabalhos. Isso impacta diretamente na precificação do teu trampo. Se você está fazendo vídeos que você acha que leva 1 hora para editar, mas na verdade leva 3, 4 horas e você nem está percebendo essa diferença, cara, provavelmente não, certamente você está perdendo muito dinheiro. Você está vendendo menos tempo do que você de fato gasta para executar seus trabalhos. Eu posso dizer, isso acontece na gigantesca maioria dos casos. A gente costuma setar prazos muito menores do que de fato a gente precisa. É natural do ser humano. Então a gente precisa prestar atenção com relação a isso. A gente tem que olhar e ser disciplinado e gerenciar o tempo que tem disponível. Além de tudo isso, você tem que construir uma postura profissional. Eu diria que a maior parte dos videomakers hoje em dia não tem postura profissional. Tá todo mundo achando que fazer vídeo é brincadeira, que fazer vídeo é zoeira, que dá pra gente tratar o cliente de qualquer jeito, que a gente não precisa ter nenhuma postura madura. Cara, isso tá totalmente errado e de verdade é por isso que a nossa área é tão desvalorizada assim em muitos sentidos, sabe? Onde já se viu atrasar prazo e não avisar. Onde já se viu, quando o cliente pede alguma coisa você não responde, ou ainda o cliente te pediu alguma coisa e você simplesmente some porque você não tinha feito aquilo ainda. Sério, enquanto você não for profissional, você não vai conseguir lidar com os clientes de igual para igual. Você vai continuar sendo tratado como alguém inferior. E alguém que é inferior ganha menos, vende menos, é menos respeitado. E infelizmente, isso não fica só em você. Isso vai sendo espalhado para o mercado inteiro e quando a gente menos perceber, não tem mais nenhum cliente levando o nosso trabalho a sério. E aí? Uma coisa que pode te ajudar em todas essas situações que eu mencionei para você melhorar como pessoa é se conectar com as pessoas certas. Lembra que eu falei que isso é importante também para você ter uma construção de confiança? Cara, para todas as outras coisas também é. Criar em grupo é muito mais fácil. Gerir o tempo se torna mais fácil quando tem alguém junto com você. E essa questão da postura profissional também pode se beneficiar muito quando você tem uma rede de contatos ali que pode somar com o teu trabalho. Mas é importante você se conectar com as pessoas certas e não de qualquer jeito. Existem maneiras de você encontrar essas pessoas, de você se conectar de forma intencional sem parecer interesseiro. E é muito importante que você aprenda tudo isso e aplique para que de fato a sua rede tenha bastante valor para você. Quando você une todo esse conhecimento relacionado a produto e todo esse conhecimento relacionado a pessoas, cara, você já se torna melhor do que
mais de 95% do mercado que às vezes nem está preocupado com nada disso. Agora, se você quer se tornar de fato imbatível e vencer na nossa profissão, não adianta ter essas duas coisas se você não tiver uma terceira, que é o conhecimento dos processos. Tudo começa com a tua forma de pensar. Você precisa parar de pensar como operário e começar a pensar como um empreendedor. O operário, ele está muito mais focado ali em executar ordens, em abaixar a cabeça e fazer. Ele quer estabilidade o tempo inteiro, ele não está preocupado com o próximo passo. O empreendedor, pelo contrário, está sempre buscando uma nova oportunidade, está sempre pensando em como melhorar aquilo que já está sendo feito. O empreendedor não sossega enquanto não alcança os seus objetivos. E principalmente ele sabe como traçar esses objetivos também. E assim, não tem nada errado se você escolher ser um operário, mas se você quer de fato crescer e de repente usar o audiovisual como um meio para alcançar os teus sonhos, os mais grandiosos, então, cara, não tem outra forma a não ser pensar como empreendedor. E é por isso que a partir daí você precisa começar a construir um posicionamento, o teu branding pessoal, como as pessoas vão te perceber e o que elas vão falar de você quando você não estiver perto. Isso é posicionamento. Isso passa por muitas decisões que você vai ter que tomar e principalmente pelas coisas que você comunica. Aquilo que você escolhe postar na tua rede social, a forma como você escolhe conversar com as pessoas, aquilo que você fala para o seu cliente, o sim e o não que você diz para ele, tudo isso é posicionamento também. Tem muita gente que acha que posicionamento é começar a usar blazer, terno, camisa social. Cara, lógico que isso pode influenciar, com certeza, mas isso sozinho não serve de absolutamente nada. Você não tem noção de quantas pessoas bem vestidas que eu já fiz negócios e que na hora do vamos ver, nada acontece. A roupa te ajuda a passar uma mensagem, mas ela não é a única coisa que você precisa fazer para estabelecer o teu posicionamento. É essencial que a partir disso você também estabeleça um processo comercial. Se você não tem pessoas chegando todos os dias até você querendo fechar algum trabalho, é sinal de que você ainda está longe de viver o auge da sua profissão. Na verdade, você está longe até de ter qualquer processo comercial ou qualquer possibilidade de ter a mínima garantia de que amanhã você ainda pode continuar trabalhando com isso. Você percebe como é perigoso, cara? E o processo comercial é onde você vai conseguir sempre atrair pessoas que possam estar interessadas com o seu trabalho. Você vai se relacionar com essas pessoas, vai fazer ofertas para essas pessoas e depois vai fortalecer a tua marca pessoal para que elas te indiquem para outras pessoas. Isso é um processo comercial. Isso é a jornada do seu cliente. O processo comercial é como que você operacionaliza isso para que de fato as coisas comecem a acontecer. Seja com você prospectando, depois conversando, fazendo reuniões, depois fazendo propostas e, por fim, pedindo depoimentos e provas sociais. É só um exemplo de um processo comercial. Porque, meu amigo, depois que você começa a rodar um processo comercial, aí você vai ver o dinheiro chegando. E tem um detalhe, quando você vê o dinheiro chegando, é que o negócio começa a ficar mais perigoso ainda. Porque provavelmente hoje você ainda não está acostumado a ganhar seus 10 mil reais, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês, né? Então, se você estruturar as coisas bonitinho, você pode ter certeza que não é difícil de alcançar esses números. E aí quando você alcança esse ritmo, esse caixa, cara, se você não tem o conhecimento para gerir esse dinheiro, ele vai embora tão rápido quanto ele veio. Então é importante que você entenda o que significa fluxo de caixa, quais são as melhores formas de você guardar dinheiro, o que você precisa reservar e o que você pode gastar, o que é um prolabore, como que você coloca o lucro nessa conta também. Isso é até uma coisa que se você tem muita dificuldade, você pode delegar. E delegar é um outro ponto que todo videomaker de sucesso sabe fazer muito bem. Videomakers que trabalham sozinhos têm um teto de crescimento. Eles acabam ficando presos ao tempo que eles têm. Todo mundo tem só 24 horas no dia, das quais pelo menos 6 a 8 horas a gente passa dormindo, né? Então, com as horas que restam, você não vai querer ficar trabalhando 100% do tempo, né? Você precisa de gente que possa atender a demanda que você está gerando com o teu processo comercial. Então, é importante você entender qual que é a pessoa certa para contratar, em que momento que você tem que contratar, como fazer com que essas pessoas, de fato, possam gerar resultado para os seus clientes da mesma forma que você gera. Como que elas vão manter o teu padrão de qualidade? São todas questões muito pertinentes que você tem que pensar e executar para que, de fato, você possa crescer. E eu posso ser muito sincero com você, eu nunca vi um exemplo de videomaker, seja ele dono de produtora ou não,
seja ele um editor, um motion designer. Eu nunca vi nenhum desses caras que de fato tenham tido sucesso, tenham ganhado dinheiro, estejam viajando, estejam fazendo as coisas e que não sejam excelentes nessas 3 áreas que eu falei para você: produto, pessoa e processo. Por isso que eu diria que o ponto principal é encontrar uma maneira que você possa estudar tudo isso, absorver esse conhecimento e colocar em prática. Você pode fazer isso de várias formas. Lendo livros é uma delas e é extremamente interessante. Tenho vários livros para te indicar. Tem a série Roube como Artista e Mostre Seu Trabalho, do Austin Kleon. São 2 livros excelentes para você começar, leitura super fácil. O livro Fora de Série, Outliers, vai te explicar um pouco melhor sobre essas questões de forma mais ampla. Tem livros mais específicos, como Story, do Robert McKee, que vai te ajudar a fazer vídeos com melhor storytelling. Criatividade S.A. também é um bom livro. Receita Previsível e Previsivelmente Irracional também são ótimos livros para você entender essa parte do processo comercial. São algumas recomendações que eu te dou. Você também pode fazer isso através de aulas aqui no YouTube, de cursos. Inclusive, uma recomendação que eu te dou é acessar o primeiro link da descrição, porque tudo isso que eu te falei aqui é a base da nossa formação prática, a First Class. Se você quiser entender melhor como que ela funciona e como que a gente aplica todos esses conceitos na prática, acessa lá e assiste o vídeo que está disponível na página, que eu tenho certeza que pode fazer muita diferença para você. Afinal de contas, a gente já teve 3 turmas, quase 200 alunos, e tem aluno da First Class atendendo a Globo, trabalhando com grandes artistas da música brasileira, fazendo projetos para multinacionais. Enfim, eu vou deixar que você veja tudo com seus próprios olhos no link lá embaixo. Mas o meu objetivo aqui nesse vídeo principalmente era abrir a sua mente para que você entenda que a parte técnica que a gente tanto gosta, ela é só uma fração daquilo que de fato faz a diferença na nossa profissão. Quanto mais tempo você gastar sem entender isso, mais tempo você vai ficar patinando e reclamando que o mercado tá ruim, que tá difícil de conseguir oportunidades, que ninguém ajuda. Cara, a gente tá aqui para tentar te ajudar nesse ponto. Então, se esse vídeo fez a diferença para o seu modo de pensar com relação à nossa profissão, meu objetivo está cumprido. O que você pensa sobre tudo isso? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião também. Meu nome é Matheus Ferreira e eu falei da First Class, né? Se você quiser entender como que a First Class funciona de forma prática, a gente fez um vídeo sobre isso aqui no nosso canal também, eu vou deixar ele aparecendo aqui do lado, é só clicar e assistir, beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo conteúdo aqui da Brainstorm Academy. Até lá, tchau!